Bom dia, povo de Deus. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha nós de novo aqui, gente. Estamos animados? Hoje é dia de ficar animado. Né, irmã Meire? Sábado, alguns estão em casa, outros não. Uns trabalhando. Eu tô aqui na zona rural, então se a internet der uma oscilada, eu espero que não, espero que esteja tudo bem. Mas é porque a gente tá na zona rural. Bom dia, paz do Senhor. Vamos começar? Hoje nós vamos fazer uma leitura intensa, bastante informação e vai dar tudo certo. Vamos orar, né? Começar orando, como sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Tu és bom, Tu tem nos sustentado todos esses dias, Pai. Tua grandeza, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu te louvo e peço que o Senhor continue nos fortalecendo nesse propósito, que nós possamos estar aqui todas as manhãs, oferecendo, Senhor, esse tempo a Ti, conhecendo mais a Ti, conhecendo a Tua palavra, que é através do Teu Espírito Santo que nos revela, Pai, os Teus tesouros, a Tua verdade, os tesouros escondidos. E revela-te a nós, Pai, e nos dá um dia de paz, um dia de bênção para cada um de nós. Nós te louvamos e bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Possa ser que vocês escutem alguns barulhos, tá? Nós estamos em família aqui, muita gente, mas vai dar tudo certo. Não teve como, eu fui ali para fora, então ali tem muito barulho de gado, de galo cantando, então vai haver algumas interferências. Ontem nós vimos como foi o êxodo, como foi a libertação de Israel ali do Egito, como que aconteceram as 10 pragas. E nós estamos agora com essa jornada de Moisés com o povo de Israel, e a caminho da terra prometida, a caminho de Canaã. E nós vimos que agora ele vai iniciar essa organização do povo. Vimos que já começaram a ser as regras, já tivemos os 10 mandamentos, e agora Moisés vai começar a colocar as leis. Lembra que Jetro falou para ele, olha, você tá muito pesado para você precisa se organizar melhor, reúne o pessoal aí de 10 em 10, e de 50 em 50, 100 em 100, e aí Moisés levanta 70 anciões, que são homens da confiança deles, homens íntegros, para ajudá-lo a administrar aquela multidão. Então, aí eles começam a se organizar enquanto comunidade, né? Viver em comunidade e dar início à nação de Israel. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 21, que começa a falar das leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes proporás. Vai começar as regras jurídicas, tá bom? Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º sairá forro de graça. Os hebreus, eles poderiam se vender como escravos para um outro hebreu, não para estrangeiro. Para estrangeiro eles não podiam. Por exemplo, se eu devesse mais do que eu pudesse pagar, eu poderia me vender como escrava para a pessoa que eu devia e trabalhar ali para eles por 6 anos. Tá? E aí, no 7º ano, esse forro, na tradução da revista de Almeida, é a liberdade, tá? É a liberdade. Aqui tá escrito forro, mas trata-se da liberdade. Então, isso poderia acontecer. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º sairá forro de graça.
Se entrou só com o seu corpo, por exemplo, entrou solteiro, esse seu corpo a gente se referirá a ser solteiro. Só com seu corpo sairá. Entrou solteiro, solteiro sairá. Se ele era casado, sairá a sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher de seus filhos serão do seu senhor e ele sairá solteiro, só com o seu corpo. Estranho, né, gente? Porque na nossa cultura isso seria abominável aos nossos olhos. Mas essas regras, ela fala mais aqui de propriedade do que direito civil. Hoje, quando a pessoa se casa, ela, não vou dizer que ela pertence, mas ela tem ali a união com o seu marido. Mas nesse caso, era caso de propriedade. Então, o escravo veio, eu me vendo para você, ele é solteiro, e aí o senhor dele vai dar uma esposa para ele tem que sair solteiro. A dívida dele, o negócio com ele era ele com ele. Essa mulher, ela tem que permanecer sendo escrava do seu senhor. Mas o escravo, ele teria a liberdade de continuar servindo ou não aí pro resto da vida. Por exemplo, ele ama a mulher. O senhor não quis deixar ele levar a mulher e os filhos. Então, ele poderia servir a essa pessoa para sempre, enquanto ele vivesse. São regras bem diferentes da nossa, então vocês vão achar alguma coisa bem diferente, né? Afinal, é o início de tudo isso aqui, gente. Nessa época houve também o Código de Hammurabi, ele também é um código jurídico muito antigo. Então, são regras, assim, bem diferentes das que nós temos hoje. Hoje, escravidão para nós é um absurdo. Nessa época, ela poderia, aqui no contexto hebraico, ela poderia ser até de livre e espontânea vontade, necessidade, no caso. Se o seu senhor lhe houver dado mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos serão de seu senhor e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo ao meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos, eu não quero sair do forro, não quero essa liberdade. Então o seu senhor levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela e o servirá para sempre. Essa é aquela tipo uma argola que eles colocariam ali, indicaria essa servidão, essa escravidão. Se algum vendedor de sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar os olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate e não poderá vendê-la a um novo estranho usando deslealmente com ela. Gente, olha que loucura. Os pais poderiam vender as filhas ao vizinho. Por exemplo, o vizinho é rico. Ele prefere que aquela filha sirva ele como escrava, como serva, porque ele poderia usá-la como concubina, do que ela casar com alguém da mesma classe social. É pobre, tá? A gente é muito pobre, você nunca vai ter uma vida decente. Então, é melhor que eu lhe venda para o vizinho ali que tem uma condição melhor e você será uma concubina. Mas se esse marido, que é o senhor lá, desagradasse dela, ele poderia devolvê-la ao pai, mas ele não poderia vendê-la como escravo para um estrangeiro. Mas se a desposar com seu filho, fará a ela conforme os direitos das filhas. Então, se ele permitisse que um filho desse casasse com uma dessas mulheres que ele pegasse como escrava, aí ele já não poderia tratá-la como escrava mais, deveria tratá-la como filha. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, e nem sua veste, e nem sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem lhe dar dinheiro. Então, se ele tivesse arrumasse uma outra mulher, ele deveria continuar tratando igualmente. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Aqui é sobre o homicídio. Se a pessoa matou em legítima defesa, ela
teria que fugir. E eles organizariam ali um lugar para ele ficar, ele não poderia conviver. Mas se ele matou com dolo, que hoje nós conhecemos com dolo, intencionalmente, e essa pessoa ela deveria ser morta. A gente conhece como a lei do talhão, lembra? Lei do talhão é olho por olho e dente por dente. Então, se armou ciladas, se ele não armou cilada e Deus o fez encontrar nas suas mãos, tipo, chegamos nessa situação, ou é você ou eu, então ele matou, mas ele vai ter que ser excluído ali daquela sociedade, vai ter que arrumar um lugar para fugir. Mas se ele realmente matou com dolo, ele deverá ter pena de morte. Se alguém desobedecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-los do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Também era punido de morte a violência física. Se você bater em seu pai ou sua mãe fisicamente, né, agressão física, é punido com pena de morte. E se furtar algum homem e o vender ou ser achado na sua mão, certamente morrerá. O sequestro também era pena de morte. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama. E se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Então aqui ele teria que indenizar ele pelas lesões corporais. Se alguém ferir o seu servo ou uma serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Então também não era permitida essa violência, até porque eles tiveram essa experiência lá no Egito. Então era uma experiência desagradável essa de ser violentado pelo dono deles, né? Eles seriam servos. Então aqui também ninguém poderia maltratar o servo, que seria castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Olha que tamanho era tão focado aqui na propriedade, né, do servo. Se ele ferir ele e ele morrer, ele seria castigado. Mas se ele ficar vivo por 1 ou 2 dias, não seria castigado, porque ele era seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem, ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Ai, gente, é muito louco isso aqui. Então, essa aqui ele não estipula valor. Se você agrediu a mulher, ela estava grávida, perdeu o bebê, é o marido dela que vai estipular a quantia que você vai pagar. O olho por olho, mas se houver morte, então darás vida por vida. Então, se ela morrer, você morre. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. Então, se ele chegar a ferir o olho do servo, do escravo, então ele teria que dar liberdade. E se tirar o dente do seu servo e o dente da sua serva, o deixará ir ao fogo pelo seu dente. Então vai dar liberdade também. Porque é tortura isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é tortura. Furar o olho, arrancar o dente. Tortura das piores que existe, né? Porque aqui não tá falando de castigo, né? Porque olha, que aqui eles são bem... eles são bem firmes, é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, mas num contexto de justiça. Aqui no contexto da maldade, eles não concordam. Então tinha que fazer essa diferenciação, tá? Uma coisa é justiça, outra coisa é maldade.
E se algum boi encornar homem ou mulher, esse encornar aqui fala matar a chifrada. Se ele matar a chifrada, que a ponto que a pessoa morra, o boi será apedrejado, certamente, e sua carne não comerá. Mas o dono do boi será absolvido. Então, a pena é ali, se o boi matar alguém, a chifrada, a pena nesse contexto aqui não vai ser para o dono do boi, e sim para o boi. Mata-se o boi e ninguém pode comer da carne. Mas se o boi dantes era encornador, e o seu dono foi conhecedor disso e não guardou, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. O dono tem conhecimento que esse boi já faz isso, é um boi que é violento. E ele não tomou nenhuma providência, então ambos serão castigados, ambos serão apedrejados até a morte. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha encornado um filho, quer tenha encornado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi... Eu vou substituir a palavra para ficar mais fácil de compreensão. Se o boi encornar, que é matar as chifradas, um servo ou serva, dar-se-ão 30 ciclos de prato aos seus senhores, e o boi será apedrejado. Então, se o seu boi matou as chifradas, o escravo de alguém, você vai indenizar o senhor, o dono. O dono da cova o pagará ao dono do dinheiro, restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era encornador e o seu dono não guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. 22. Se alguém furtar o boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Aqui as leis vai ter que ser indenizado, né, gente? Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Então, roubou, vai pagar o dobro. E aqui fala também da pena de morte por ladrão, tá? Se houver saído sobre ele o sol, será culpado do seu sangue. Se o ladrão for achado, aminar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do seu sangue. Aqui é sobre se ele tá furtando e o dono vai se defender e o ladrão morrer, ele não será culpado desse sangue, tá? Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Teria que indenizar. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, e o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, jumento, gado, miúdo, sobre vestes, toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo. Aqui, essa questão de o vizinho precisar viajar. E aí ele pedia ao outro vizinho para guardar as suas coisas.
Então, se alguém fosse lá e roubasse, ele conseguisse provar, estava tudo certo. Mas se ele não conseguisse provar, teria que ir lá nos juízes, entre esses juízes que eu falei para vocês, e essa causa seria resolvida na justiça. Porque ele teria que ter testemunha, sabe? Geralmente essa parte, a única forma de se resolver era mediante provas testemunhais. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, e de quem não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo e do dono, e se o dono o aceitará e o outro não o restituirá. Então, tá, conseguiu provar, aceitei, tá tudo certo, fiquei no prejuízo. Mas, se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. E se foi alugada, será pelo seu aluguel. Se algum enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por mulher. Se seu pai inteiramente recusar, dará dinheiro conforme o dote das virgens. Se o pai dela recusar, fala, não, se você desonrou, não quero que você case com minha filha, ele teria que pagar o dote, como dote de uma virgem. A feiticeira não deixará viver. Feitiçaria era pena de morte. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Olha, adoração a outros deuses também era pena de morte. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimido, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Então era proibido bullying, digamos assim, ao estrangeiro. Eles tinham essa experiência, né, gente? Eles passaram por isso, então era aqui uma ordem que eles não pudessem afligir e nem oprimir os estrangeiros. A nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usuário, não lhe imporás usura. Emprestou, mas não pode abusar, tá? Nada de juros altos, essas coisas. Se tomares em penhor a veste do seu próximo, lhe restituirá antes do pôr do sol. Se eles usavam aquela capa, essa veste refere àquela capa, era além de ser mais uma peça mais cara, ela protegia do frio. Então tinha que pegar ela em penhor como garantia, mas deveria ali devolver ela para que a pessoa não sofresse à noite, né, com o frio. Então, a gente percebe que são vários cuidados, né, para com o próximo e várias questões bem de justiça mesmo. Porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele. Em quem que ele se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque eu sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás e o príncipe dentre o seu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito dos teus filhos me darás. Assim farás os teus bois. Assim fará os teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia nos darás. E ser-me-eis homens santos, porquanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Que são leis que o Senhor está orientando a Moisés. Não admitirás falso rumor,
e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Gente, o falso testemunho, até hoje, ele é punido. Numa audiência, num julgamento, a vítima pode mentir, o réu pode mentir, mas a testemunha, ela não pode mentir. Até hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, o crime de falso testemunho, existe o crime de falso testemunho. E olha aqui, a própria Bíblia condena o falso testemunho. Aqui ele ainda fala, você não pode favorecer, não pode favorecer, nem tomar parte por causa para não torcer o direito, para não ser injusto, né? Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirá. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixará, pois de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do seu pobre, não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavra de falsidade se afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Gente, esse aqui está falando sobre suborno. Esse presente aqui não é um presente, é suborno. O juiz que aceitasse, os juízes, né, esses que eu falei para vocês, que eles foram determinados para julgar de 10 em 10, 50 em 50, e se um juiz aceitasse suborno para resolver esses conflitos, ele poderia ser executado com pena de morte. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fosse estrangeiros na terra do Egito. Agora ele vai falar sobre o ano de descanso. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os teus frutos. Mas o 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possa comer os pobres do teu povo e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas o 7º descansará, para que descanse o teu boi e o teu juramento, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembrei, nem te ouça da vossa boca. Então, teria que no 7º dia descansar, né, gente? Desfrutar daquilo que já foi produzido. Esse descanso, ele tem muito mais a ver com você desfrutar. Até hoje, né? Hoje nós tiramos o domingo para descansar, digamos assim. Mas tem gente que ainda continua ali, de segunda a segunda, domingo a domingo. Então, esse descanso, ele tem muito a ver com o desfrute. Muitas vezes a gente produz tanto e não desfruta daquilo que a gente está produzindo. Então, é sempre bom lembrar que a gente precisa desfrutar de tudo que nós conquistamos. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e de nome dos outros deuses nem vos lembrei, nem se ouça da sua boca. Então, esquece, aquilo é passado. Aqueles deuses lá nem toca no assunto. Eu sou aqui falando para Moisés escrever, orientando Moisés sobre as leis. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como tenho ordenado ao tempo, apontado no mês de Abibe, porque nele saístes do Egito. Ninguém apareça vazio diante de mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiverdes colhidos no campo do seu trabalho. 3 vezes
no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício como pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até amanhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerá o cabrito no leite da sua mãe. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve no lugar que tenho-lhe aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante de seus deuses, nem os servirás, nem fará conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Então ele está falando, vou enviar o anjo para que guarde vocês, vou levar vocês até essa terra, que lá está esse povo todo, né? Os heteus, os fezeus, os cananeus, mas ninguém vai se prostrar diante dos deles, não vão se entregar a eles. Antes vamos destruí-los, né? Destruir o povo e esses deuses, né? Essas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril da tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os seus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, cananeus, heteus de diante de ti. Num só ano não nos lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possua a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, e servires aos seus deuses certamente será um laço para ti. E agora nós vamos ver Deus pedindo para Moisés e os anciãos subirem ao monte. Depois disse Moisés sobre o seu senhor: Tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas essas palavras do Senhor e todos esses estatutos, então o povo respondeu em uma voz e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Tudo isso aí que a gente acabou de ler, tá bom? E Moisés escreveu todas essas palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade do sangue e espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo e disse: Tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então Moisés escreve tudo isso que está aqui e faz o sacrifício e lê para o povo e fala tudo que Deus mandou a gente fazer, nós obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e diz: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre estas palavras.
E subiram Moisés e Arão, Abinadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e com o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficarão. Eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Arão era o irmão de Moisés. E Ur, Ur, pelo jeito aqui, ele também fazia parte desses 70 anciões. Então, quando Moisés se ausentava, eles dois respondiam por Moisés. Eles substituíam Moisés ali. Então, quem tiver algum negócio, que resolva, que se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Então Moisés ficou lá, 6 dias esperando o Senhor falar com ele. E o aspecto de glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume, e do monte os olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Gente, que experiência, hein? 40 dias e 40 noites, meu Deus. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro, prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho, e pelos de cabra, e peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de cetim, e azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção, especiaria para o incenso, pedras sardônicas, pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles, conforme o que eu mostrar para modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, e assim mesmo o fareis. Aqui Deus dá instrução para as vestes sacerdotais e para a construção do tabernáculo. Gente, isso aqui dá umas 2 aulas. Cada coisa que foi dita aqui, cada tecido, né? Por exemplo, o linho fino branco representa que o Jesus, o homem perfeito, tem muito simbolismo no tabernáculo. O azul, quando João apresenta Jesus, e a madeira, gente, cada um tem um significado. Essas 4 cores significam os 4 evangelhos. Então, esse material da construção do tabernáculo, ele é muito importante porque ele é cheio de simbolismo, né? O ouro fala da divindade, o bronze fala do sofrimento, a prata fala da redenção. Então, assim, teríamos que ter uma aula sobre isso, porque é muita informação. Vamos continuar. Também farão uma arca de madeira de cetim, que é a acácia.
E o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, porque dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela 2 argolas. Então, essa arca, ela ia significar a presença de Deus. Ela vai ser construída, a arca da aliança, para guardar ali um pouco do maná, as tábuas da lei, a vara de Arão. Lembra que a vara de Arão? Por aí vai. E cada móvel do tabernáculo, ele traz um significado pra gente. No lado dela, as 2 argolas, e do outro lado dela. E farás varas de madeiras de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados das arcas para levar com ela a arca. Então, os que carregavam ali, os sacerdotes que iam carregar a arca, eles não poderiam tocar nela. Por isso, todo esse cuidado. Afinal, é a presença de Deus, né? Depois porás na arca o testemunho que te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 12 côvados e meio de largura e 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido farás nas suas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades. Então, sem emendas, tá? Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, as faces deles, uma de frente para a outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Aí o testemunho que eu te darei são essas coisas que eu já falei. E ali virei a ti e falarei contigo em cima do propiciatório, no meio de 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora vai falar sobre a mesa. Também farás uma mesa de madeira de cetim, que é essa madeira incorruptível, né? O que nos lembra, gente? Que nos lembra? O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-las com um ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura da mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como os lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estas varais de madeiras de cetim, e cobri-los-á com ouro, e levarás com eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas, tigelas, com que hão de se cobrir de ouro puro os fará. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Então, gente, essa mesa, esse pão da proposição é aquele pão, sem fermento. E eles eram 12 pães, significando ali as 12 tribos, né? É ali que significava ali aquele alimento espiritual, né? O suprimento da necessidade espiritual do povo. Então, cada item do tabernáculo, né, a arca é a presença de Deus. Aí, quando ele vai dando as instruções ali, vai ter a pia de cobre, onde o sacerdote deveria lavar as mãos, que traz ali a questão da limpeza, né, de limpeza de pecado. O sacerdote tinha que estar limpo. Aí vem o castiçal, né, que é a iluminação espiritual. E são tantos significados, gente, é o que eu já falei, né? Precisa de tempo pra gente detalhar cada item.
Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, e se farás castiçal, seu pé, e as suas canas, e as suas copas, suas maçãs e suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado e 3 do outro. É aquele castiçal, né, que a gente vê o desenho, que é muito comum no mundo cristão a gente conhecer essa imagem, esse castiçal. Numa cana haverá 3 copos de modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos de modo de amêndoa na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas o castiçal mesmo haverá 4 copos de modo de amêndoas com as suas maçãs e com suas flores, uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda assim uma maçã debaixo de 2 outras. São deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês esses detalhezinhos aqui que ele tá explicando. Então ele vai dando as instruções aqui para a construção do castiçal. E falando sobre, e aí ele fala também, lá no 37, também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro farás com todos os seus utensílios. Atenta, pois, que os faça conforme o seu modelo, que este foi mostrado no monte. Então, por isso que essa leitura ela é um pouco mais maçante, porque ela é muito detalhada. Tudo que vai ser construído está sendo orientado por Deus. E aí, Moisés tem que anotar tudo isso e trazer para que aqui vai ter um artesão específico, tá? Nós vamos ver ali quem é. E é ele que vai fazer essas preciosidades ali, porque é com bastante detalhe. Deus ali coloca a posição, para onde é que tá abaixar a cabeça, para onde que inclina, onde é que olhe, cada detalhe. Então, assim, essa leitura ela é um pouco mais maçante, porque ela é uma leitura, ela é uma descrição detalhada daquilo que o Senhor quer que seja construído. Aí agora ele vai falar sobre as cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido, e pano azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. Então, assim, a obra esmerada, é o capricho total, né, gente? O comprimento de uma cortina será 28 côvados. Aí ele fala que serão 5 cortinas e de pano azul e com 50 laçadas, né? Olha a questão dos detalhes, gente. 50 laçadas fará. Depois eu acho que eu vou marcar uma aula com os meus alunos para a gente trabalhar cada detalhe do tabernáculo, porque realmente tem uma simbologia muito grande que traz para o que Cristo fez por nós. Então eu vou dar uma acelerada nesses detalhes, tá? Que aqui ele fala do comprimento da cortina de 30 côvados e juntar 5 dessas cortinas com outras 6. Então são 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, e outras 50 na borda da outra cortina, na segunda juntura. Então ele vai falando como que vai construir esse tabernáculo, porque ele vai ser de tendas, e ele vai falando cada detalhe. Então essa cortina vai se juntar com essa, você vai amarrar nessa cordinha, e cada cordinha tem um significado, se a cordinha é de couro, se a cordinha é de cetim. Então são muitos detalhes, tá bom? E aí ele vem para as tábuas do tabernáculo, versículo 15, capítulo 26. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. E farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas. Gente, esses aqui são tantos detalhes. Eu vou mostrar para vocês aqui
a... Toca o seu pai. A questão de como que essa tenda maior é feita, né? O tabernáculo aqui, onde a pia de lavar as mãos, o lugar de fazer as expiações. Então, é por isso que é tão detalhado, onde é feito cada coisa, tá? Então, ele falou sobre as tábuas, aí ele vem falar do véu do tabernáculo. O véu do tabernáculo é onde vai dividir, porque os sacerdotes, eles são os únicos que vão poder entrar lá dentro, só que só o sacerdote... Vamos colocar aqui que tem outra expressão que me fugiu à mente agora. Só, não é o chefe, o líder deles, só Arão, no caso ali, poderia entrar depois dessa cortina, né? O lugar dos santos. E aí ele entra ainda com a cordinha amarrada. Porque apesar de ele ter feito todo o ritual ali, lavado as mãos, purificado e etc., se ele estiver em pecado, quando ele entrar nesse lugar, ele morre. Então é a cordinha para que os outros puxem ele. Nós vamos ver que vai haver levitas aqui, sacerdotes que vão estar errados e vão morrer ali por causa do fogo santo. Então, é tudo assim muito respeitoso, com muita reverência, com muito cuidado. Não estão fazendo. Isso traz para nós hoje na nossa vivência a questão que a gente tem que ter de respeito na casa do Senhor, porque aqui, afinal, eles estão fazendo o habitat do Senhor, da presença do Senhor. Então, é um lugar que vai haver muita reverência, um lugar onde tem que haver muita santidade, muita organização, é tudo muito detalhado, né? Vamos continuar falando sobre o véu. Depois fará o véu do pano azul, de púrpura e carmesim, linho fino torcido, com querubins de obra-prima, se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, que é este lugar que eu falei para vocês. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e a mesa porás por fora do véu, e o castiçal defronte da mesa para o lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Olha os detalhes. Deus detalha assim até a posição que a mesa vai ficar ali dentro do tabernáculo. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e a cobrirás de ouro, e seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ão de fundição 5 bases de cobre. Então agora ele vai começar a falar do altar do holocausto, né? Que é o lugar onde vai haver o sacrifício. E nós sabemos que sem sacrifício não há remissão de pecados. Fará também o altar de madeira de cetim. E é tão interessante, gente, que fala da madeira, porque quando fala em sacrifício aqui, fala da madeira. E onde que Jesus foi sacrificado, né? Numa cruz de madeira. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados de largura, e 3 côvados de sua altura. E fará suas pontas, os seus 4 cantos, e suas pontas serão como uma só peça, com o mesmo, e o cobrirá de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas, né, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ão também um crivo de cobre em forma de rede, e fará a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar, para baixo, de madeira, que a rede chegue até o meio do altar. Fará também varais para o altar, de madeiras de cetim, e o cobrirás de cobre. E os varais se meterão na argola de madeira
que os varais estejam em ambos os lados quando o altar for levado. O oco de tábua farás com o que mostrou no monte, assim o farão. Olha que loucura, gente. Farás também o pátio, que é o átrio, né? Lembra que a gente canta, vai entrar nos átrios aqui, então já é a hora que entra ali no pátio, onde todo mundo teria esse acesso. Ao lado do meio-dia, para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será em 100 côvados. Também as suas 20 colunas, as suas 20 bases serão de cobre. Então ele vai falando aqui qual que é, mas o que mais interessa para nós é sobre a porta do pátio. A porta no versículo 16 aí, capítulo 27, versículo 16. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura, e carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador, e as suas colunas, 4 as suas bases, 4 também. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. A coluna de madeira, porque era incorruptível, era conectada na terra por um cordão, né? O que significa que tem a ver com o pecado. E a estaca, a estaca, vou ler aqui, gente, minhas anotações, porque tá tão difícil de ler, que não tá muito, aqui tá claro, mas aonde eu tô com a Bíblia não tá muito claro. E a estaca enfiada no chão. Então, Jesus foi a nossa coluna de madeira, né, incorruptível, porque aqui ele fala da coluna de madeira incorruptível. E Jesus foi nossa coluna de madeira incorruptível, que se fez pecador por nós e foi transpassado por uma estaca. Então, tem várias observações, assim, né, sobre essas proteções de prata sobre cada coluna, né, que nos mostra sobre redenção. E são várias simbologias, gente, que nós vamos ter que fazer separadamente, porque são bastante detalhes aqui. Aí Deus escolhe Arão e seus filhos como sacerdote. Depois, tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e os teus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para se administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ordenamento. Farás também a todos os que são sábios de coração, a quem que tenha enchido de espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. E estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada de mitra, cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e aos seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. Então, eles teriam roupas ali diferenciadas. Inclusive, a de Arão, ela tem, o sacerdote tem esse éfode aqui, ele vem com 12 pedras, cada pedra representa uma das tribos de Israel, que também é uma veste cheia de simbologia. E aí ele fala sobre o cinto de esmeralda, sobre as pedras sardônicas, cada pedra sardônica, aí levarás nela o nome dos filhos de Israel, que são as 12 tribos. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, com o lavor de selos lavará estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, e em ouro a farás. E porás as suas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória de diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, e igual medida de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieiras porás os engastes. Então Jesus fala até, Deus vai ordenando até cada detalhe, onde que enfiar argolinha, onde que amarrar, onde que colocar cada pedra, o significado aqui, né, os nomes das... a pedra, vou ler aqui para você.
A pedra de cambúsculo é a tribo de Zebulon, a topázio é Issacar, a sárdio, Judá, diamante, tribo de Gade, a safira, tribo de Simeão, a esmeralda, a tribo de Ruben, a jacinto, a tribo de Efraim, filho de José, lembra? A ágata, a tribo de Manassés, também filho de José. Ametistas, tribo de Benjamim, jaspe, a Naphtali, sardônica, Aser e turquesa, tribo de Dan. Cada pedra dessa, gente, tem um significado. Cada pedra dessa tem um. Essa era a forma das vestes sacerdotais. Essas são as pedras que eu falei para vocês, cada uma com a tribo, as cordinhas, todos os detalhes aqui que tá descrito. Então, eles descrevem cada roupa dessa, tá? Sobre o manto e por aí vai. A mitra, olha aqui, os ordenamentos das romanzinhas no pano. E são muitos detalhes. E aí ele continua falando sobre as pedrarias, sobre as vestes sacerdotal. E agora eu vou pular para o 29, que fala sobre o sacrifício e as cerimônias da consagração. E a gente já entra nessa parte das cerimônias. 29:1. Isto é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, bolos asmos amassados com azeite, coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os fará. E os porá num cesto, e os trará no cesto com um novilho e 2 carneiros. Então fará chegar Arão, seus filhos, à porta da tenda da congregação, e o lavarás com água. Depois tomará as vestes e vestirá a Arão da túnica e do manto de éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral o cingirás com o cinto de obra, que é artífice do éfode. E a mitra porá sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeceira, e assim o ungirás. Depois farás chegar aos seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e o cingirás com cinto a Arão e a seus filhos, e lhe atarás as tiaras para que tenha o sacerdote por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seu filho. E farás chegar o novilho. Olha tanta observação, gente. São todos os detalhes da forma que eles iam entregar esse novilho aos sacerdotes para fazer esse sacrifício. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E degolará. Então, quem degola o novilho aqui são os sacerdotes, tá? Não sou eu que chego lá e vou... Não, tá aqui. E degolará o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomará o sangue do novilho e porás com o seu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramará a base. Então vai pegar, molhar o dedo, as pontinhas do altar, e depois o sangue restante derramará na base. Também tomará todas as gorduras que cobrem as entranhas, e o redenho sobre o fígado, ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado esse é o sacrifício de pecado. Depois tomarás o carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Degolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o espalharás sobre... Esse tomarás, gente, não é de beber não, né? Pegar, tá? Pegar o sangue e espalhar sobre o altar e ao redor. Porque às vezes a gente fala tomarás, a pessoa vai achar que tá bebendo, mas não. Tomarás aqui significa pegar. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e a porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar, e é um holocausto para o seu Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomará outro carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do carneiro, e degolará o carneiro, tomará o seu sangue e porá sobre a ponta da orelha direita de Arão. Vai pegar a ponta direita da orelha de Arão, sobre a ponta da orelha
direita dos seus filhos, como também o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do pé direito, gente. Então, vai molhar aqui, vai molhar o dedo do pé. Você viu como é detalhada essa instrução? Então, tomarás o sangue que está sobre o altar e do azeite da unção e o aspergirás sobre Arão e sobre suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre as vestes dos seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, e seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele. Depois tomará do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas do redento do fígado, e ambos os rins com gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é o carneiro das consagrações. É uma fogaça de pão e um bolo de pão de azeite, azeitado, e uma coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás na mão de Arão e nas mãos dos filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos, para que queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, e oferta queimada. E tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e com movimentos moverá perante o Senhor. E isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos alçados do carneiro das congregações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos da sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para que serem ungidos neles, sagrados nele. Então, essa vai dar continuidade depois de Arão em seus filhos. 7 dias o vestirá aquele que seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da consagração para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não a comerá, porque santas são. Então, havia parte que era para os sacerdotes. Até porque, gente, quando houver essa divisão dessas tribos, a tribo sacerdotal ela é a única tribo que não recebe terras para cultivar. Eles vão ter o espaço dentro da terra das outras 11 tribos, mas eles vão ter o espaço para eles trabalharem, para que haja o tabernáculo, essa consagração, esses sacrifícios, mas as outras 11 tribos é quem vai suprir a tribo de Arão, a tribo de Levita, né? Aqui começa pela família de Arão, mas é a tribo de Levi. Se sobejar alguma coisa da carne das consagrações e do pão até de manhã, queimarás com fogo, e não comerá, porque santo é. Assim, pois, farás Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Então, são grandes detalhes aqui sobre o sacrifício. Então, eu vou passar aqui para o 30, que é o altar de incenso. Se vocês quiserem ler fazer um estudo mais aprofundado, né? Mas aqui são todas as instruções da forma que é feito o sacrifício, onde é que molha, onde que derrama o sangue, o que é queimado, o que é lavado, o que pode ser queimado fora do arraial, com a pele do boi lá, como nós vimos. O altar de incenso, que é o altar da adoração, tá? E farás um altar para queimar o incenso de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado será quadrado e 2 côvados a sua altura, e suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro forrarás, e o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa,
e aos 2 lados a farás, e ambas as bandas, e serão para lugares dos varais, como que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão a lâmpada à tarde, o queimará. E este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre eles liberações. E uma vez que no ano farão expiação sobre as pontas do altar, com o sangue de sacrifício das expiações, uma vez que no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Gente, a adoração aqui é 24 horas. A adoração é contínua. Então, ele abastece ali de manhã, abastece à noite e ele fala, o Deus orienta aqui que essas lâmpadas, elas queimarão e este incenso será contínuo perante o Senhor. Aí ele fala até pelas vossas gerações. Será que a nossa adoração a Deus está assim também? Será se a gente traz adoração estranha? Aqui fala sobre coisas estranhas. Será se a gente anda cantando coisas estranhas aí? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos seus filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isso dará a todo aquele que passa ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Quando se entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo quando der a oferta ao Senhor, para fazer essa expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E aqui a pia de cobre que eu mostrei para vocês, a pia de cobre onde os sacerdotes lavavam-se as mãos. E falou, as mãos e pés, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fará também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da consagração e o altar, e deitarás a água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrares na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a eles permanentemente na sua geração. Então, aqui era um ritual de purificação. Se eles não fizessem, não se purificassem lá nessa pia, a pia era de cobre, que ela espelhava a água. Então, quando ele se olhava ali, ele se via. Então, eles se purificavam para que eles pudessem entrar. O azeite da santa unção. Essa semana eu falei sobre esse azeite, gente, numa live, porque esse azeite, ele não é um azeite qualquer. Vamos lá, vamos descobrir como que era esse azeite. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos. Ele está dando a quantidade de cada ingrediente aqui. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveira, 1 hin. E disto fará o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção.
E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os teus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a pia com sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos e os santificarás para administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção das vossas gerações. Não se ungirá com ele carne do homem, nem fareis outros semelhantes conforme a sua composição. Santo é que será e santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Não poderia ungir pessoas estranhas, tá? Esse azeite, depois eles se ungem em festa, em alegria. Quando eles estão em festa, eles se ungem com esse azeite. Então, esse azeite ele é perfumado. Vocês viram por que o azeite da unção é diferente do azeite que eles usavam para cozinhar. Disse mais o Senhor a Moisés, agora sobre o incenso. Toma especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso, e disto fará incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde os virei a ti, coisas santíssimas vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal com este para cheirar será extirpado do seu povo. Então, o incenso também era específico para ser queimado ali no tabernáculo. Lembra que acabei de falar do lugar ali onde seria queimado o incenso? Então, agora ele está dando a instrução de como seria fabricado esse incenso pelo perfumista aqui. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E enchi ele do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Gente, isso aqui é chique demais. Deus escolheu Bezalel para trabalhar aqui. Ele vai trabalhar com a parte artística. Para fazer tudo aqueles detalhes ali que Deus foi orientando, tem que estar cheio da sabedoria e do entendimento. E Deus escolheu a dedo, gente. Filho de Ur. O filho de Uri, que é filho do Ur. Lembra do Ur que eu falei? Que subiu lá o monte com Moisés? Neto dele. Para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Era como se ele fosse um joalheiro, digamos assim. E em lavramento de pedras para engastar e artifícios de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele o Aoliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios e o castiçal puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, e o altar do holocausto e todos os seus utensílios e a pia com sua base, e as vestes do ministério e as vestes santas de Arão e o sacerdote e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo que eu tenho mandado. Então, Deus escolhe essa dupla para fazer tudo isso aqui que nós já lemos, que não é nada fácil. E Deus fala que encheu eles de sabedoria para tal função. E agora Deus fala sobre o sábado e as tábuas do testemunho. Falou mais o Senhor, capítulo 31, versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo:
Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará boa obra, porém no 7º dia, que é o sábado do descanso, santo ao Senhor. É santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, os sábados e os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Então, Deus descansa e desfruta aqui do que ele fez. E aí ele dá essa orientação para eles também. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. E aí Deus escreve tudo isso em pedras e entrega a Moisés. Então eles usavam o ouro, né, desde antes, mas aqui Deus orienta eles a falar: agora vocês já não fazem mais o sacrifício, vão fazer mais o sacrifício da forma que era. Lembra que eles eram nômades e foi lá para o Egito e tal. E agora que vem essa multidão, porque antes a família de Abraão era pequena, né? Eles chegaram lá em cerca de 70 pessoas. Hoje eles são milhares e milhares. Então, agora eles já são ali um povo. E Deus fala assim: agora vamos construir esse lugar de adoração. Não vai ser mais da forma que era antes. E o tabernáculo, essas tendas que eles vão fazer, ele tem a forma de movimentar, de carregar, né? E por isso que tem essas argolas, porque eles estavam a caminho de Canaã. Então eles teriam que ser transportados. Então Deus fala assim: agora não vai ser mais da forma que era. Vai ser diferente agora a forma da adoração. E Moisés passa um tempão lá em cima do monte, recebendo todas essas instruções, e o povo lá embaixo. E vamos ver o que está acontecendo. Enquanto Moisés está lá em cima, recebendo essas instruções, Arão ficou com Ur lá embaixo no acampamento para resolver as questões. E nisso acontece um episódio fatídico, que é sobre o bezerro de ouro, no capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te e faz deuses que vão adiante de nós. Gente, pelo amor de Deus, o povo já vivia tudo isso e agora estão precisando de alguma coisa para adorar, porque não estão dando conta de esperar. E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxe a Arão. E ele os tomou de suas mãos e formou do ouro um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, e que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Arão apregou e disse: amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito te tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e os sacrificaram e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, e te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo e este povo é obstinado. Quer dizer, é duro de serviço, né? Agora, pois, deixa-me com o meu furor
e se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou, eu vou acabar com todo mundo, Moisés, aí eu vou fazer de você aqui uma nação. E Moisés começa a suplicar. Moisés suplica ao Senhor, seu Deus, e diz: ó Senhor, que por acendeste o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão, porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te a tua ira, o teu furor, e arrepende-se deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, de seus servos, que o Senhor disse que multiplicaria a vossa semente para como as estrelas do céu, que daria a semente em toda a terra, e que eu tenho dito para que possua herança. Aí Moisés fala: Senhor, como assim? O Senhor tirou eles lá e agora o povo vai falar: tirou aqui do Egito para matar lá perto do monte? E o Senhor não fez aquela promessa a Abraão, a Isaque, a Jacó, que você não disse que ia multiplicar ele, que ia dar a terra de herança? Então, Senhor, arrepende-se do mal que disse que havia de fazer o seu povo, e voltou Moisés a descer o monte com as 2 tábuas de testemunho na mão. As tábuas escritas, ambas as bandas, e uma outra banda escritas estavam a escritura de Deus esculpida na tábua. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, eu ouço. Aí Josué, lembra que Josué subiu também. Eles foram até uma certa parte, né? E Moisés foi o único que chegou ao topo lá para falar com o Senhor. E aí Moisés está lá conversando, o Senhor fala: olha, o povo lá embaixo já desandou, desce lá e eu vou acabar com esse povo. E ele fala: não, Senhor, não acaba com esse povo não, porque o Senhor tem uma promessa. Ai, meu Deus, o que vão fazer? Aí Deus falou: então tá bom, vai lá. E aí quando Moisés encontra com Josué fala: nossa, aconteceu alguma coisa lá embaixo, que eu tô vendo alaridos de guerra. E ele fala assim: não, né, não. Já sei o que é. Ai, gente, esse povo dá trabalho demais. E aí, aconteceu que chegando ele no arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte. Gente, olha a situação. Moisés quebrando as tábuas que Deus havia escrito ali. Deus deu todos esses detalhes aqui para ele. Ele fica lá 40 dias fazendo tudo isso e o povo cansado de esperar 40 dias. Oh, Jesus. E aí Moisés toma o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou pó. E o espargiu sobre as águas e deu a beber os filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então Arão disse a Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu com Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele disse: que tem ouro, e arranque-os deram-lhe, e lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Então, aqui Arão, que ficou lá para resolver os B.O., tá aqui se justificando para Moisés, né? Que o povo é difícil de lidar e acabou que tendo que fazer assim. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é o Senhor? Quem é do Senhor? Vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhe: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um do seu irmão, e cada um do seu amigo, e cada um do seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram o povo aquele dia uns 3.000 homens. Gente, matou 3.000 pessoas ali, pensa. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para ele vos dar hoje a bênção.
E aí Moisés começa a interceder pelo povo. Moisés é um grande exemplo de líder, né, gente? Moisés, a Bíblia fala que ele era tão paciente, então para ele chegar a nível de quebrar as tábuas que o Senhor escreveu ali para ele nessa situação, é porque realmente ele fala, não sei mais o que fazer. Mas aí ele vai, começa a interceder. E aconteceu, não sei se tem algum líder aí, mas é mais ou menos isso aí, viu? E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Falou, tá bom, gente, eu vou subir lá de novo e vou pedir perdão por vocês. Suplicar perdão por vocês. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o pecado, se não risca-me, peça-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do teu livro, do livro. Vai, pois, agora e conduz esse povo para onde eu tenho dito. Eis que o anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. E Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e teu povo que fizeste subir da terra do Egito, e a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto do povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Eu não dou conta, gente, eu não vou, porque a minha ira é tão tamanha que eu vou mandar um anjo, porque se eu for, não vai dar certo. E ouvindo o povo esta má notícia, aí agora o povo fica triste. E ouvindo esse povo essa má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, de um momento eu subi no meio de ti e te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba do que eu hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos teus atavios ao pé do monte de Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada de longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava-se do arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Companheira, hein? E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, te tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta com esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para que te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Senhor, se eu não for, a gente nem vai. Se não for, eu nem vou. Se não for assim, eu nem vou. Como, pois, te saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e teu povo?
Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo e de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tem dito, porquanto achastes graça aos meus olhos e eu conheço você por nome. Então ele fala: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu preciso da sua presença, eu preciso da sua glória. Se o Senhor não for comigo, eu nem vou. E aí Deus fala assim: eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço seu coração, então tá bom. O que é o clamor pela misericórdia, né, gente? A humildade desse homem de falar assim: tá bom, gente, vocês não valem nada, mas eu vou lá. Vou lá clamar por vocês. E aí Moisés roga a Deus que mostra a sua glória. Então ele disse: rogo-te que te mostre a tua glória. Porém ele diz: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, ou uma rocha, né? E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei em uma fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha só, Moisés ousado aqui. Moisés sendo ousado aqui, já está tão íntimo que ele fala: eu quero ver a sua glória. E ele fala: não, ninguém nunca verá a minha glória. E se ver, vai morrer. Não aguenta, né, gente? Deus a gente não tem essa capacidade de suportar a glória do Senhor nesse nível. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste, e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba comigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem boi se apacentem de frente ao monte. Então, gente, mantenham distância. E ninguém suba comigo, e também ninguém aparecerá em todo o monte, né? Nem ovelhas, nem bois apacentem de frente ao monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, ele reescreve, né? E levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como que o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e pôs-se ali junto a ele, e ele apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em íris e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência e que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça em terra e encurvou-se, e disse: Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. E agora Deus faz um pacto com Moisés. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de ti todo o meu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio estás veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Deus zeloso ele é. E aqui Deus fala que vai fazer maravilhas que eles nunca viram. Gente, já viram tanta coisa. Reconectou. O sinal tá meio fugindo. Então, aqui Deus fala para ele que vai e faz esse pacto novo. E quando Moisés desce, o rosto de Moisés está tão
tá tão cheio da glória de Deus que o povo não consegue nem olhar para Moisés. Então, lá no versículo 29 começa: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois que chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto, e coloca o véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que ele era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Olha o tamanho que era a glória do Senhor, né? Moisés ali carregava a glória do Senhor e que ninguém nem suportava em olhar para ele. E hoje nós encerramos aqui no capítulo 34, vemos toda essa ordenança do Senhor, essa organização sobre a construção do tabernáculo, sobre essa revolta que ele teve com o povo, que apesar de tudo que ele está fazendo, o povo ainda está ali, ainda apegado a alguma coisa para se apegar, para adorar. Então, segunda-feira nós damos continuidade a partir do versículo 35 e vamos ver essa jornada e como será essas maravilhas que o Senhor fará na vida desse povo. E vamos seguindo firme e forte, tá? É uma leitura hoje desgastante, porque é bastante técnica, mas a gente tá com esse desafio aí, nós vamos seguir firmes e fortes até o final. Amém? Então, um abraço e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus.